Vamos iniciar a nossa conversa comentando um áudio de WhatsApp de uma pessoa a respeito da temática aqui abordada aqui no canal. Ok? Eu vou soltar o áudio e vou vou pausando e comentando o áudio na sequência. Carlos, você fala que não queria ninguém, mas você só quer eliminar uma raça, a outra não. Você tá sendo desonesto. Total, cara. Desonestidade bruta em tudo que você fala. E também tá tendo aquele negócio, amor. Como é que é aquele negócio quando a pessoa fala uma coisa e diz, tá tendo incompatibilidade, não, como é que é? Ao mesmo tempo que ele fala que se trouxesse a filha dele para o mundo, evitaria dela sofrer, ele não quer deixar, ele não quer evitar que a raça, ele não é contraditório. Ó, ao mesmo tempo, ó, você é totalmente contraditório. Que você fala que não queria trazer sua filha ao mundo para ela não sofrer. Ao mesmo tempo, você fala que a raça humana merece estar aqui sim. Que quem tem que sair daqui é os animais. Quando eu disse isso, que a raça humana merece estar aqui e quem tem que sair são os animais, certo? Vocês percebam o grau de dissonância cognitiva que temos como sociedade humana nesse planeta, certo? Então, se eu falo de que se eu tivesse na época em que a gerei o nível de consciência e a compreensão do mundo que eu tenho hoje, eu não teria gerado a minha filha para evitar que ela viesse a esse mundo para sofrer, como acontece com todos os seres sencientes que vêm a esse mundo, né? Ao mesmo tempo, eu proponho que a humanidade merece estar aqui. Com isso eu estou sendo contraditório. Bom, primeiro que não tem nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Eu sou pessoalmente responsável por minha filha estar no mundo. Eu a gerei. Eu não gerei a humanidade e não sou responsável nesse sentido. Se eu fosse um Deus, como ela me chama nesse áudio em vários momentos, né? Se eu fosse um Deus, eu realmente não teria gerado nem a humanidade, nem qualquer outra forma de vida senciente para passar pelo sofrimento é, imposto, inerente a essa condição de vida aqui no planeta, certo? Mas eu não sou nenhum Deus, não gerei humanidade alguma, não gerei nenhuma outra espécie senciente, tá? Agora eu gerei a minha filha pessoalmente, como pessoa, sou responsável por isso, tá? Então eu reconheço a minha responsabilidade nisso, reconheço que seja lá como for e por quais motivos for, ela vai ter inúmeros sofrimentos na vida, como todo ser senciente tem, e eu estou me colocando, estou reconhecendo a minha responsabilidade pessoal nisso, certo? Agora, eu nunca falei, por exemplo, de eliminar as outras espécies do mundo animal para manter o privilégio da espécie humana como única espécie animal nesse planeta. É, Até porque, como ela mesma vai reconhecer mais à frente no áudio, né, ela reconhece que estar na matéria é sofrer. O simples fato de existir materialmente impõe sofrimento. Ou seja, não é algo bom, é algo ruim. Mas aí vocês vejam como ela confunde tudo e se contradiz completamente, né? Ao afirmar que, quando eu digo que nós, como espécie humana planetária, verdadeiramente civilizada, em algum momento devemos assumir a responsabilidade para com a vida nesse planeta e controlar a reprodução das espécies de modo a evitar que outros indivíduos, seja de qualquer espécie, venham a esse mundo
para herdar o sofrimento inerente a todos os indivíduos, independente de sua espécie, né? Então, ela confunde a responsabilidade que eu coloco sobre a humanidade com um suposto privilégio concedido a essa humanidade. Ora, como, em que sentido pode ser privilégio eu dizer que nós, como espécie humana, devemos permanecer trabalhando para evitar que outros indivíduos de outra espécie venham ao mundo de sofrimento, enquanto nós devemos permanecer nele trabalhando para isso? Quer dizer, onde está o privilégio nessa proposta? Se fosse para ter coerência na interpretação que ela faz, ela deveria dizer que eu estou impondo um castigo brutal sobre a espécie humana, e não que eu a estou privilegiando em detrimento das outras espécies animais. Não tem absolutamente coerência nenhuma no argumento dela. Não tem, mas é impossível demonstrar isso a ela. Não é que ela seja uma pessoa que se recusa a entender as coisas. É que é impossível demonstrar isso a ela enquanto ela não para analisar o que está ouvindo e vendo, e ao invés disso fica se defendendo e atacando o mensageiro, como se a mensagem estivesse condicionada ao mensageiro, sendo que o mensageiro é completamente irrelevante. Se sou eu, se é o Zé da esquina, não interessa. O mensageiro não tem a menor relevância, que eu não tenho a menor relevância, certo? A proposta não é minha. A proposta é um argumento lógico em si, certo? Esse argumento, essa compreensão sistêmica das coisas um dia me atingiu e me impactou da mesma forma que ela agora está sendo atingida e impactada por essa mensagem, certo? Então, e eu também num primeiro momento resisti, eu também num primeiro momento me recusei a aceitar e a entender a mensagem, certo? E porque é normal, todos nós estamos presos nessa ignorância coletiva e nessa dissonância cognitiva, nessa dissonância de pensamento sistêmico que ela está expressando aqui. Todos nós somos vítimas disso, certo? Então vamos prosseguir o áudio para ouvir o que ela disse. Oxi. Por que a sua filha tem que deixar de existir? Não era pra ter vindo para sofrer? Eu já expliquei isso. Eu já expliquei. Porque isso aqui nunca vai ser só o sofrimento. Será que você não entendeu que estar na matéria é estar em sofrimento? Você caiu você caiu no degrau da tua escada, quebrou o braço. Sofrimento. Exatamente o que eu digo o tempo todo. Você percebe que você está me atacando pelo que eu digo enquanto está defendendo o que eu digo? E não compreende isso? É exatamente o que eu tenho dito desde o início. A vida é sofrimento, certo? Como você acabou de reconhecer, se você quebra a perna, quebra o braço, você sofre, certo? Agora, nós, humanos, temos condições, por exemplo, de prevenir que quebremos o braço ou coisas do tipo. Os animais irracionais não têm essa condição, certo? Um animal na natureza não pensa que ele pode quebrar uma perna, certo? E é por isso que o sofrimento para eles é muito mais, como eu posso dizer, é muito mais inconveniente do que para nós, certo? Eles estão se sujeitando o tempo todo a serem vítimas de sofrimento, justamente por não ter a compreensão antecipada das coisas como nós temos, certo? Perceba que a sua
Se você está vendo, você do áudio aí está vendo esse vídeo, perceba que você está sendo incoerente, não sou eu. É você que está sendo incoerente no que você está dizendo, na forma como você está interpretando as coisas e não está compreendendo o que está realmente sendo dito aqui. Você perdeu uma perna, pra sempre perdi a perna. Você quer saber de uma coisa? Pra acabar essa pendenha. A verdade, o ser humano, aqui não devia nem existir vida. Pra acabar com essa conversa. Porque a gente sabe que nasce e vai morrer, a gente já é torturado desde quando nasce. Algum lugar onde existe que a morte e a vida às vezes mão dada, aqui você não nasce, você morre. Então, a verdade, não tinha que ter nada. Acabar tudo. Eu tô tentando enfiar na cabeça dele. Como assim você está tentando enfiar isso na minha cabeça? Se você está me atacando por eu propor que impeçamos indivíduos de outras espécies virem ao mundo para sofrer. Certo? Como assim? Como assim? Não há coerência nenhuma no que você está argumentando aqui. É simplesmente um ataque gratuito por você não compreender o que está ouvindo. E quando você parar de se defender e de se sentir atacada pelo que está ouvindo e realmente raciocinar de forma lógica e fria sobre o que você está ouvindo, você vai perceber isso. Ele quer acabar só com os animais, amor. Eu tô dizendo o seguinte: é só os animais que não é digno da vida. Eu tô querendo. Pera aí, mas se a vida é sofrimento, então quando eu digo que só os animais não são dignos da vida, como você diz, o que é que eu estou dizendo na prática? Não estou dizendo então que os animais não são dignos de sofrimento? Percebeu o que você mesmo acabou de dizer sem ter a menor compreensão? Porque o que você fala não é o que você pensa que está falando, assim como o que você pensa que está pensando não é, na verdade, o que você está se passando na sua cabeça. Você está totalmente perdida entre o que você acha que está compreendendo e o que você está compreendendo de fato, ou o que você não está compreendendo de forma alguma. Há uma enorme dissonância cognitiva aqui, certo? Mas isso não é exclusivo dessa pessoa. Não é que essa pessoa é ignorante e é incapaz de compreender. É que nós, como espécie, como sociedade humana, vivemos num profundo grau de dissonância cognitiva e não conseguimos nos comunicar efetivamente, justamente por causa da falsa subjetividade que cultivamos. Quero dizer o seguinte, que esse contexto aqui é uma ilusão. É uma ilusão. Então eu não vivo animal, não vivo ser humano, não vivo ninguém. Porque a gente nasce e já vem aquela tortura da morte. Amor, acabou a pendenga. Amor, não tem que existir vida. Amor. Então, não teria que existir vida, de fato, não teria que existir vida, como não teria que existir estrelas, planetas, cometas, seja lá o que for, o universo não teria que existir, certo? Não havia, em termos de, não há necessidade alguma de existir nada, certo? Agora, isso é uma coisa, isso é uma compreensão sistêmica das coisas, mas a vida existe, é um fato, tudo existe, é um fato, certo? Então, a inexistência absoluta não é uma opção no momento, certo? E mesmo que nós humanos desaparecêssemos da face da Terra, isso não implicaria fim do sofrimento, ao contrário, a natureza voltaria ao seu estado mais brutal possível, porque é isso que a natureza animal é, certo? E os animais continuariam sofrendo, as cadeias de predação e parasitismo se multiplicariam imensamente.
nós humanos apenas deixaríamos de produzir o sofrimento que nós produzimos aos animais que nós domesticamos e exploramos. Mas os animais na natureza continuariam presos, vítimas das cadeias de sofrimento. E é isso que ela não entende quando acha que o fato da proposta do canal abordar a perspectiva de que uma sociedade humana global verdadeiramente civilizada e cientificamente educada no futuro assuma a responsabilidade pela vida nesse planeta e adote essa responsabilidade de por meio de toda a ciência e tecnologia possível, evitar que indivíduos de qualquer espécie venham a esse mundo para sofrer. Ainda que, ênfase no ainda que isso em última instância implique que essa humanidade terá que trabalhar em termos de esterilização em massa das outras espécies para evitar que as espécies se reproduzam e evitar e levar gradualmente à extinção todas as espécies. A humana só não poderá se extinguir porque não haveria garantia alguma de que a extinção de todas as espécies e por consequência as cadeias de sofrimento inerentes à vida a qual todos os indivíduos de todas as espécies estão sujeitos, nada impediria que sem a existência dos humanos e sem a existência de qualquer espécie, a vida não recomeçasse de novo da mesma forma e nos mesmos termos, reproduzindo de novo todas as cadeias de sofrimento. E a razão da espécie humana ser preservada é como guardiã, como agente nesse sentido de impedir que isso aconteça. Isso não é nenhum prêmio para a humanidade em detrimento à extinção das outras espécies. Ao contrário, se fôssemos raciocinar nesse termo, eu estaria impondo, então estaríamos falando de um castigo para a espécie humana, pois enquanto essa mesma espécie teria por responsabilidade eliminar as cadeias de sofrimento levando outras espécies à extinção, ela mesma não poderia se extinguir e teria que continuar sujeita a todos os sofrimentos inerentes à vida. Quer dizer, seria um castigo e não uma recompensa em detrimento das outras espécies. É um absurdo completo o que essa mulher está falando aqui. Não tem absolutamente lógica nenhuma, não tem coerência alguma, certo? Mas mais uma vez, não é com respeito a ela, não entenda isso aqui como uma crítica pessoal a ela. Isso é inerente à cultura em que vivemos. A nossa cultura é completamente distorcida e completamente mergulhada na dissonância cognitiva coletiva da nossa espécie, certo? Então, prossigamos ouvindo o áudio aqui. Fique em paz, o Deus Mário vai resolver tudo. Ah, bom, aí sim, aí eu não quero participar. Mas nesse contexto aqui, acabou com a ideia. Mas... O PicPay Mário, o PicPay Mário vai resolver tudo. Prestem atenção como ela faz questão de ignorar a mensagem e de contrapor os argumentos em si e atacar o mensageiro, que sou eu no caso. O Deus Mário, Big Bang Mário vai resolver tudo, certo? Ela me ataca pessoalmente e em nenhum momento ela pondera sobre os argumentos e sobre as proposições em si, certo? E é curioso que ela fala de unir a espécie humana para construir a economia baseada em recursos, que é um mundo de sustentabilidade para todas as pessoas e tal, e etc, e etc. Vocês notem que isso implica naturalmente uma unidade de pensamento, né, da humanidade como espécie, né, uma humanidade una por todo o globo, unificada, mas ao mesmo tempo ela é incapaz de imaginar e de conceber e de projetar no consciente dela essa humanidade dessa forma, porque quando alguém propõe alguma coisa para a humanidade, ela
ataca a pessoa, ela acha que a pessoa está falando de fazer isso pessoalmente, no caso sou eu vou fazer isso pessoalmente, sabe? Não é, sendo que estamos falando da humanidade se educar nesse sentido, mas para ela sou eu querendo fazer tudo pela humanidade, sabe? Olha o absurdo olha o absurdo desse sistema de pensamento. Sabe, quase não tem como contra-argumentar aqui de tão atroz que é essa argumentação dela, de tão absurda, sabe? Mais uma vez, não é ela. Nós, a sociedade humana, estamos coletivamente presos num ciclo de dissonância cognitiva que nos impede de termos uma comunicação objetiva e efetiva a respeito da realidade em que estamos inseridos. Certo? Então vamos prosseguir aqui. Barito acabou hoje com 87 anos, Silvio Santos com mais de 90. Mas o cara viver 100 anos aqui... É impossível. Não é questão que é impossível. Quando ele atinge os 100 anos, é a mesma coisa ele ter vivido um mês. Tá entendendo? Porque na mente dele... Ele chegou no 100 anos, acabou. Ele vai morrer, acabou. Só que na nossa mente a gente não viveu tudo aquilo. Não viveu, porque passou igual um relâmpago. Ele nem viu. Quer dizer que esse sistema aqui, esse contexto é uma farsa, é uma ilusão, é um engodo. É uma Matrix. Porque você nasce sabendo que você vai morrer. Acabou, quer tortura pior do que essa? Mas o que pergunta você tem pra Mário? Não, a pergunta nenhuma. Como é que eu vou perguntar para uma pessoa que não outros podem ficar? Mas o que você acha da opinião deles de evangelizar só os animais, deixar passar pura e santa dos humanos? O Mário, eu penso igual ele. Eu também tenho um sentimento. Antes de eu conhecer o Mário, nós já conversávamos sobre isso. Mas deixa eu falar. Mas só que eu estava dentro da religião. Quando as pessoas chegavam e falavam que mundo perfeito, olha que mundo maravilhoso, ai que Deus é maravilhoso, ai que a natureza bela um caralho. A natureza bela lá como um leão vai lá e mata uma macaca que está com seu filhotinho e o leão carregando a macaca na boca e o filhotinho da macaca acompanhando o leão. Isso acontece dos humanos também. Você perceba que o companheiro dela está raciocinando em termos lógicos, certo? Porque, por exemplo, ele está julgando a natureza quando ele fala do leão predando a mãe do macaquinho, certo? Ele está julgando e condenando a natureza por isso, e não o leão que está fazendo isso, né? Ao contrário do que ela faz, que, por exemplo, quando agora ela vai entrar nisso, né, das atrocidades que os humanos fazem com os próprios humanos, né, e ela julga os humanos por fazer isso e não a natureza que produziu esses humanos, que é justamente a proposta do canal aqui, é mudar essa mentalidade de ficarmos responsabilizando os agentes secundários das coisas, por exemplo, ficar responsabilizando os humanos, né, e projetar a responsabilidade sobre a verdadeira fonte causal de tudo isso, que é a própria natureza. E a partir do momento que tenhamos essa percepção, não mais ficaremos julgando inutilmente uns aos outros e condenando uns aos outros, mas passaremos a trabalhar no sentido de mudar as leis da natureza, sabe? De eliminar a natureza desses processos, certo? Nós iremos na raiz do problema de fato, que é simplesmente a condição animal nesse planeta, onde todos os animais existem para infligir sofrimento uns aos outros, independente da espécie, certo? Então o companheiro dela entendeu isso, né? Mas vocês vão ver que ela vai tentar silenciar ele
porque ele está conduzindo a conversa num sentido que pode, na percepção dela, me favorecer, e desfavorecer a ela, porque para ela não existe uma discussão objetiva aqui. O que existe é uma guerra pessoal entre o que eu quero e o que ela quer. É desse jeito que ela interpreta as coisas, e é desse jeito que nós, como sociedade humana, interpretamos tudo. E é por isso que nós não somos capazes de comunicar uns aos outros. Ao invés disso, nós ficamos falando uns para os outros, porque todo aquele que é impactado por uma mensagem que contraria todas as suas crenças, ele se volta contra o mensageiro, porque ele se sente atacado pessoalmente pelo mensageiro e não impactado com uma nova mensagem e uma nova percepção das coisas que até então ele não tinha, sabe? Esse é o problema que enfrentamos como espécie, e é por isso o título do vídeo anterior, por que é tão difícil? É por isso que é tão difícil mudarmos como sociedade em termos de consciente coletivo, certo? Porque nós ignoramos a mensagem e atacamos uns aos outros como mensageiros, certo? E o companheiro dela aqui está raciocinando de forma correta, mas ela está tentando bloquear o raciocínio, porque ela não quer que a conversa vá para esse rumo. Ela quer que a conversa continue no sentido de eu ser um ditador que está impondo as coisas para os outros. Sendo que ela, na condição de preservar a mentalidade vigente, que simplesmente aceitemos tudo como é, não se enxerga como uma conservadora que também está impondo a manutenção do sistema vigente, enquanto eu estou propondo a superação por um outro sistema de pensamento, certo? Então vamos continuar aqui. Não, mas então, eu tô entendendo. Não, eu tô entendendo. Eu achava que essa porra aqui não tem beleza nenhuma. Tem beleza pra quem tá sentado no seu trono, debaixo tomando, comendo, bebendo, só vendo a natureza é horrível. A natureza é uma predação, é uma crueldade. Não. Mas eu estou dizendo isso dentro do sistema religioso, que aqui diz que tudo é belo, e esse Deus que inventou isso. Para mim isso não é um Deus, isso é um monstro que tem poder, que tinha poder de fazer algo melhor e não fez. Eu quero dizer isso. Mas fora do contexto terra, eu já não concordo. Eu acho que a vida tem que prosseguir. Tudo quanto que há de animal nessa terra, ele tem o direito de viver e prosseguir a sua prole, a sua raça. Aí eu já não concordo. Eu só discordo quando eu disse lá atrás a questão da religião e do... Mas como você viu na sequência, ele mesmo se contradiz, né? Ele discorda do que ele concorda. Ele concorda que a existência animal é absurda pelo sofrimento que implica, mas discorda que outros animais que ainda não existem sejam impedidos de existirem para participar desse sofrimento absurdo, né? Então aqui ele acaba recaindo no mesmo erro que ela, certo? Mas ele estava raciocinando certinho no início do raciocínio que ele estava desenvolvendo. Deus mentiroso que fez isso aqui. Só isso. E outra, quando você falou, quando você bate só na tecla do sofrimento animal, cara, que é sofrimento maior que você nascer num mundo que vai nascer e morrer mendigando. A pessoa lá sem tomar banho, sem comer, cheio de bicho, por dentro e por fora. Países inteiros que nem a África nessa situação. Os urubus esperando ele acabar de morrer ali, porque ele já tem força de ficar em pé. A mãe não tendo leite no peito para amamentar a criança, só pele e osso. E ela com o bebê no colo, ela morre com o bebê no colo. E o bebê fica entregue para morrer, para ser comido pelos
civis que tem o tempo todo gente matando gente o tempo inteiro, com um revólver, ou com um carro, ou com uma moto, e sem falar das guerras paralelas que nós temos no mundo antigo lá, que por eles não ter o poder econômico que os países de primeiro mundo têm, fica suscetível a esses países invadir a hora que quer, matar, roubar, estuprar, dilacerar e crianças lá, tudo lá. Era um paraíso a cidade, coisa mais linda a Síria era, até o próprio Iraque era. Vai lá agora, só tem ruína e a guerra nunca cessa. O ser humano tá o tempo todo, cara, lá torturando aquelas pessoas, massacrando aquelas pessoas. Lá Israel contra a Palestina, agora já Israel contra, eu não sei se é contra o Líbano. Cara, essa raça é terrível. Não, não, minha senhora, essa raça não é terrível, tá? O humano não é um animal separado e diferente de qualquer outro animal. O humano é apenas um animal como todos os outros. E é por isso que ele faz tudo o que faz. Essas atrocidades que você citou. Porque nós somos animais como todos os outros animais, com uma tecnologia, uma ciência que os outros animais não têm. E é por isso que nós apenas reproduzimos o sofrimento inerente a todos os animais, né? Nós reproduzimos o sofrimento animal e potencializamos e escalamos exponencialmente esse sofrimento graças à tecnologia que desenvolvemos. Mas isso não é porque somos diferentes dos outros animais, e sim exatamente porque somos iguais a todos eles, certo? Se qualquer outra espécie tivesse no nosso lugar, com o cérebro que temos, tivesse desenvolvido a tecnologia, a ciência que nós desenvolvemos, estaria fazendo, se não igual, até pior. Porque se ao invés de uma espécie onívora como nós, o que tivesse evoluído fosse uma espécie estritamente carnívora, como leões, como tigres, como cobras, ou como, enfim, qualquer outra espécie, fariam pior ainda. Certo? Porque isso é inerente à natureza animal. Então, não adianta você julgar os humanos por fazerem o que todos os animais fazem. Não é nem melhor, nem menos ruim, nem mais ruim o que fazemos. É tão ruim quanto. Só você faz essa distinção moralista entre uma coisa e outra. E só você julga os humanos por isso. Eu julgo a natureza por isso, tá? Israelenses não estariam bombardeando palestinos se não existisse nem israelenses nem palestinos, se nenhuma forma de vida existisse. Mas no mundo animal, formigas de uma espécie invadem formigueiros de outra espécie e a chacina corre solta, porque uma espécie de formiga invade o formigueiro da outra para roubar os mantimentos da outra, certo? E uma mortandade, um massacre sem igual ocorre nessas invasões. E na maioria das vezes as formigas invasoras é que levam a melhor. E as formigas do formigueiro acabam perecendo e tem que se mudar e sair, ou recomeçar tudo de novo e perdem tudo que tem. Sabe? Isso é inerente à natureza, minha senhora. É essa natureza que nós dizemos que é essa absurda, essa natureza que nós condenamos, que é a proposta do canal Desobediência Normativa e do Projeto Deus, é se voltar contra contra os processos inerentes à natureza, certo? E não ficar brigando uns com os outros por sermos tão ignorantes e estúpidos como todos os outros animais são, certo? É uma aberração essa forma de pensamento que você está replicando aqui, tá? Embora você não se dê conta disso, embora você não perceba isso, mas é uma aberração total. Não há coerência, não há lógica nenhuma. Há simplesmente um preconceito sem fundamento algum contra a nossa espécie. Como se nós fôssemos a desgraça e todo o resto fosse
puro, imaculado, santo, inocente, bonzinho ao extremo, sabe? É ridículo isso. Não existe isso em lugar algum, certo? A proposta do canal Desobediência Normativa do Projeto Deus é trabalharmos numa educação que nos leve a superar esses instintos animais que herdamos dos outros animais, que animais somos todos, e parar de perpetuar a desgraça que são os processos inerentes à vida aqui, e assumir a responsabilidade por todos os seres sencientes e cuidar para que nenhum ser senciente, seja humano ou não humano, venha à vida para sofrer. Porém, é fato que para fazermos isso, nós, como espécie, não podemos nos ausentar da existência. Porque não há nenhuma garantia de que nós, humanos, nos ausentássemos da existência e tudo viraria um paraíso. Não, tudo continuaria um inferno do jeito que é. A natureza continuaria com suas cadeias de predação, parasitismo, saques, estupros e sofrimento inerentes à natureza. Continuaria exatamente igual, que nós humanos não somos a causa disso. Nós somos simplesmente replicadores disso, assim como todos os outros animais. Nós replicamos o sofrimento que é inerente à vida. Enquanto não nos conscientizarmos disso e não nos rebelarmos contra as leis dos processos naturais, nós estaremos apenas brigando uns entre os outros por aquilo que a natureza obriga todos os animais a fazer. Certo? Vamos continuar ouvindo o áudio. Ela é terrível. Resumindo o assunto, a questão do animal, me dói ver um animal preto. Mas te dói. Não, deixa eu te perguntar. Dói ver um animal. Mas dói mais ser o ser humano matando, mas. Deixa eu perguntar. Te dói mais? Vamos parar dessa causa animal, idiota. Te dói mais ser um animal? Você tá que nem um Mário. Te dói. Espera aí, mas afinal de contas, você é defensora dos animais ou você está condenando os animais e dizendo que eles não importam? Porque devido à completa dissonância cognitiva que você sofre aqui, você não está percebendo que agora você está falando assim, em outras palavras, fodam-se os animais, deixa eles se matarem, deixa eles se predarem, deixa eles se parasitarem, deixa eles se estuprarem, deixa eles se devorarem vivos, deixa eles para lá. Sabe, vamos nos preocupar com os humanos apenas. Esses humanos que ao mesmo tempo se classifica como demônios, né? E como a única espécie digna de desaparecer da Terra, né? Mas vamos nos preocupar apenas com... Olhe só como você não tem coerência no seu sistema de pensamento. Sabe? Mas é impossível demonstrar isso para as pessoas. Mais uma vez, não é a pessoa aqui do áudio que é a única a pensar assim. 99,9% da população pensa dessa forma. Não importa se são PhDs, não importa a formação universitária que tenham, não importa o nível acadêmico, a cadeira acadêmica que ocupem, porque as nossas academias são vítimas da mesma cultura estúpida que todo o resto da sociedade. Sabe? Então é incrível a incoerência, a falta de lógica, o raciocínio obtuso que está sendo expresso aqui. Vamos continuar mais um pouco, já está terminando o áudio. Dói mais ver um animal morrendo na natureza do que isso que eu acabei de falar que está acontecendo nesse exato momento agora, Israel contra a Síria e contra o Líbano? Claro que não. A questão não é essa que dói, mas eu só estou falando aqui da. Ela desviou ele do A assunto. questão está sendo essa aqui. Ele está colocando que o sofrimento animal é maior do que está acontecendo com os irmãos da Síria hoje e palestino, pelas bombas de Israel. A questão é essa. Não. O ser humano ele é capaz de fazer mais maldade, mais crueldade e o leque de maldades é muito grande. E
Não, porque eles não estão na nossa posição evolutiva. Se estivessem, teriam e fariam exatamente a mesma merda. O animal usa. O animal usa o pouco de ciência que ele tem para praticar a morte de outro em cadeia. Milhões e milhões de pessoas. Sim, eles também usam, mas de forma mais primitiva e não com a mesma tecnologia que nós. Sim, os animais fazem exatamente as mesmas atrocidades, porém fazem numa menor escala simplesmente porque não tiveram um cérebro evoluído como o nosso e não desenvolveram a mesma ciência e tecnologia que nós. Porém, em termos de consciência holística, em termos de consciência com os seres vivos em si, eles fazem as mesmas atrocidades. Nós, em termos de consciência, estamos no mesmo nível que eles. O que nós temos é mais tecnologia para praticar as mesmas atrocidades. Sabe? É incrível como é difícil as pessoas compreenderem que os processos naturais são o mal e não as espécies vítimas desse processo natural, certo? E a proposição da desobediência normativa é levar a espécie humana à rebelião contra os processos naturais, certo? É se rebelar com a imposição de sofrimento inerente à vida. Sabe, é incrível como as pessoas elas não conseguem raciocinar em termos mais profundos de análise. É uma consciência extremamente rasa que as pessoas têm, né? E tudo isso porque ainda somos extremamente primitivos, ainda somos extremamente animalescos, como todos os outros animais. Então por que o ser humano tem que permanecer, que nem o Mário fala, que é os amor da vida dele, e os animais que não fazem nada disso têm que desaparecer? Não, o Mário não. Ah, gente, eu tenho que rir, vocês percebem, mas eu rio para não chorar porque é desesperador o nível de ignorância que nós todos temos como espécie, sabe? Nossa, olha só o absurdo que nós somos capazes de dizer, né? Então, mas espere aí, mais uma vez, se a questão a vida é sofrimento, seres humanos devem impedir o sofrimento, impedindo seres de outras espécies a vir ao mundo, enquanto os próprios seres humanos devem ficar aqui para fazer isso, afinal de contas, não é um castigo que eu estou impondo sobre a minha própria espécie? Nesses termos de raciocínio, até dentro da sua própria lógica interna você está se contradizendo, porque você está vendo privilégio onde na verdade deveria estar vendo castigo, né? Que se nós humanos devemos permanecer enquanto levamos os outros à extinção para que os outros não sofram e nós ficamos aqui impedindo esse sofrimento, nós é que estamos sendo castigados, sabe? Não é um prêmio, é um castigo. Olha que a sua própria lógica interna te contradiz. Presta atenção no que você está falando. Presta atenção na incoerência do seu raciocínio. Vamos terminar esse áudio porque está terrível. O ser humano, culpado de tudo que não presa aqui em cima desse contexto. Não é. Isso aí eu não tiro uma vírgula. Não somos culpados, não. Em cima dessa terra é o ser humano. Ele é o culpado de tudo. Não. Agora, quem os criou, não sei, pouco me interessa. Eu só sei que quem criou foi falho. Sim, se houvesse um criador, ele seria o único responsável. Porque o que é perfeito vai criar o que é perfeito. É que é tudo imperfeito. Só isso. Que nem eu vi uma postagem hoje. Criar uma cadeia alimentar onde uma vida tem que tirar outra para que o todo permaneça funcionando. Claro que eu não sou a favor disso e eu busco conhecimento místico para entender essa divindade, como na gnose fala que ele é um ser imperfeito,
Não, isso é uma projeção da sua cabeça. A maioria dos seres humanos nunca se faz essa pergunta e não está nem aí para isso. A maioria, como todos os outros animais na Terra, está apenas preocupada com a sua sobrevivência do dia a dia e não faz reflexões metafísicas profundas como essa que você está tá abordando aqui. Tá? Isso não é preocupação da maioria dos seres humanos. É uma ínfima minoria que tem esse tipo de preocupação e esse tipo de questão filosófica e metafísica. Tá? Então você está projetando sobre a humanidade o seu próprio ego. Tá? Você está projetando sobre a humanidade como um todo aquilo que o seu ego pensa, certo? Aquilo que você tem como questão. Vamos terminar o áudio aqui. Para mim, que questiono isso o tempo todo, não tem como fugir do misticismo. Não tem como fugir da gnose que diz tudo isso, que para mim faz muito mais lógico o livro Bíblia. Os apócrifos, principalmente o livro de João, faz muito mais lógica para mim, o apócrifo de João, é isso. Bom, então esse final do áudio aí desemboca justamente no texto que você está vendo projetado na sua tela aí e no que vai ser a abordagem aqui desse vídeo, certo? Do que diz como diz o próprio título do vídeo, certo? Porque ela fala que os gnósticos concebiam um Deus bom, que não era criador de matéria alguma, em detrimento a um Deus mau, que era o criador dessa matéria e de todo o sofrimento inerente a ela. Porém, o que ela ignora totalmente, porque rejeita a mentalidade científica e o método científico de analisar os fenômenos e seus processos, né? Enquanto se agarra com unhas e dentes a explicações místicas e mitológicas, certo? Porque os gnósticos criaram uma outra mitologia, tá? Porque se a mitologia do único Deus criador de tudo é uma mitologia, né? Os gnósticos são a contraparte dessa mitologia, ou seja, mas são um outro lado mitológico da mesma história, certo? Eles criaram um outro Deus para contrapor o Deus que já não servia em sua própria lógica interna. Porém, tanto o Deus hebraico cristão, como ela diz aqui, quanto o Deus dos gnósticos, os deuses em geral, todos eles foram criados pelos humanos. Não existe criador algum de coisa alguma em canto algum do universo. Ninguém criou o universo, certo? O universo é um acidente cósmico, certo? É simplesmente um desdobramento das probabilidades quânticas, né? Da escala subatômica, enfim, mas é uma coisa muito complicada que nem sequer que eu não domino, eu não sou físico, não sou nada e nem é escopo do que abordamos aqui. Então, vamos ler aqui o texto projetado na tela e vamos fazer uma explanação aqui de como toda essa mitologia, de como todo esse processo irracional que nos trouxe a essa prisão cognitiva em que nos encontramos hoje, nesse estado de dissonância cognitiva, como os mitos antigos nos trouxeram a essa condição. Então, vamos ler aqui o texto e vamos... o vídeo já está longo, mas vai ficar longo, tem muita coisa ainda para falar aqui. Eu vou tentar ser breve,
dentro do possível, né? Porque nunca é possível ser breve num assunto tão complexo. Mas vamos ler o texto e vamos fazer uma explicação didática aqui para todos vocês. Então, o autor da chamada Carta aos Efésios escreve o seguinte num trecho dessa carta: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não temos que lutar contra a espécie humana, não temos que lutar contra os homens, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Certo? Isso é o que escreveu o autor da carta chamada Carta aos Efésios, que também não é Paulo, certo? Não, não há sequer garantia, não há sequer nenhuma prova de que o tal Paulo ou o tal Jesus ou os apóstolos em si tenham existido, certo? Mas enfim, não vamos entrar em questões arqueológicas desse tipo por enquanto, porque o escopo aqui é outro. Vamos focar no que está sendo dito aqui através desse trecho, certo? No que o autor está expressando por meio desse texto, e nós podemos perceber, para quem estuda seriamente os textos bíblicos, pode facilmente chegar às mesmas conclusões que eu chego aqui. Eu vou mostrar isso para vocês agora, certo? Então agora o que você está vendo projetado aí na sua tela é a concepção de céus e terra dos povos antigos, né? Não só dos povos mencionados na Bíblia, mas enfim, de praticamente todos os povos ali daquela ali do Crescente Fértil, e enfim, certo? E eu acredito, ouso até dizer que de todos os povos, todas as tribos espalhadas pelo globo, certo? Então a primeira coisa é que os antigos evidentemente não tinham a concepção de planeta Terra como nós entendemos hoje. Nós só sabemos disso porque temos a ciência e a tecnologia que evoluiu a esse ponto e nos permitiu primeiro fazer cálculos e levantar hipóteses e verificar essas hipóteses por meio dos fenômenos naturais, mas depois, graças ao avanço da tecnologia, nos permitiu inclusive olhar o espaço profundo, né, do lado de fora da Terra, certo? Então hoje nós sabemos o que é lá em cima com relativo, como se diz, como é que eu posso dizer, nós compreendemos bastante do que há lá em cima, embora haja muito ainda a se compreender, certo? Mas sabemos que lá em cima não há deuses, não há anjos, não há demônios, não há espíritos, não há porcaria nenhuma lá em cima, certo? O que há é o espaço profundo com seus corpos celestes. Nem o céu existe em termos concretos, certo? O céu, o que chamamos de céu aqui da Terra, é apenas um invólucro de gases que compõem a nossa atmosfera e nos isola do espaço exterior profundo, do espaço sideral, certo? Mas para os antigos, eles concebiam céus e terra da forma como você está vendo aí projetado na sua tela, que é mais ou menos como os terraplanistas concebem ainda hoje, na sua loucura, na sua noia, né, de acreditar que a Terra é plana e todo esse tipo de coisa. Só que eles não concebem como está ilustrado aí, vários céus e várias terras, né? Eles concebem como eles projetam a concepção de Terra plana para a física moderna,
né? Então eles confundem totalmente as coisas, mas enfim, em termos de concepção conceitual, eles estão certos em como os antigos concebiam o céu e a terra. Então, se você está entendendo o desenho aí, você já entendeu que para os antigos, cada região da terra tinha a sua própria cúpula celeste, certo? O céu para os antigos não era um, eram vários céus, cada um sobre uma região específica, certo? Eles não tinham noção de globo, não sabiam da existência de outros continentes, como a América, não sabiam de nada disso. Eles apenas conheciam a região em que habitavam, certo? E cada espaço, cada território nacional dentro dessa região onde eles habitavam era a terra particular daquela tribo, daquela nação. E e o céu sobre a sua terra era uma cúpula separada dos outros céus, que seriam as outras cúpulas sobre as outras nações, certo? Porque se você parar num campo e observar 360 graus à sua volta, você vai ver o céu descendo realmente como se fosse uma cúpula nas bordas de onde a sua visão alcança. E era isso que eles concebiam o céu, uma cúpula sobre a sua própria terra, certo? Então, os deuses, quem eram na realidade? Eram os fundadores das nações. Cada nação tinha o seu fundador específico e o seu fundador era o seu Deus, ou seja, a sua autoridade primordial, certo? Então, com o tempo desenvolveu-se uma cultura de acreditar que os monarcas, os imperadores, os comandantes, os proprietários, né, de uma nação, né, os fundadores daquela nação e seus descendentes, ao morrer, eram elevados de alguma forma ao céu, né, ao topo da cúpula sobre aquela região, e de lá passavam a comandar tudo o que acontecia na terra, certo? Era isso que eles imaginavam, era assim que eles projetavam os deuses. Os deuses eram apenas projeções celestiais dos reis na terra, como você vê no texto de Isaías, por exemplo, onde ele diz, onde o autor escreve que por ocasião da morte, que Isaías, por ocasião da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado em seu trono celeste, ou seja, ele viu Uzias projetado, né, a posição de governante celeste da nação que ele havia governado em vida, certo? Então, mais ou menos como faz a Igreja Católica ao projetar seus respectivos santos terrenos como entidades celestiais que intercedem pelos seus fiéis lá de cima. E foi assim que começou toda essa história, foi assim que nasceram os deuses, foi assim que eles chegaram aos céus, certo? Mas são apenas projeções ancestrais de fundadores tribais e fundadores nacionais primitivos, certo? E aí entra o raciocínio do autor que escreve o referido texto de Efésios aqui, porque quando ele se refere a principados e potestades, né, dos príncipes das trevas deste século que governam nas regiões celestiais, é exatamente disso que ele está falando, que a luta não é contra o povo da terra, a luta é contra os reis celestiais, ou seja, os reis que passaram daqui ao céu e de lá governam as atrocidades que acontecem aqui e são responsáveis por essas atrocidades, certo? Então, na percepção dos antigos, isso não tem nada de científico, isso não é verdade, isso não é real, tá? É mitologia pura, porém era assim que eles
acreditavam, era assim que eles concebiam a sua própria realidade, certo? Então a luta é contra esses imperadores que agora atuam nas regiões celestiais, certo? E por isso que Jesus, o dito Jesus, se é que ele existiu de fato, né, após ser assassinado, ressuscitou e foi levado ao céu. Ou seja, eles acreditavam que os verdadeiros, que os soberanos, os monarcas, os seus maiores, não morriam de fato e ficavam mortos. Eles acreditavam que em algum momento eles ressuscitavam e ascendiam aos céus para governar de lá. E é exatamente isso que é projetado sobre Jesus, e essa é toda a cultura messiânica dos hebreus do período bíblico, certo? A cultura messiânica permeia toda a Bíblia. Nunca houve um Deus transcendente na Bíblia vindo de lugar algum. Isso nunca existiu. Isso é projeção posterior, isso é teologia posterior, certo? O que o cristianismo afirma não está na Bíblia. Eles não leem a Bíblia de fato. Eles criam suas próprias doutrinas e projetam sobre os textos bíblicos, e a partir de distorções dos textos bíblicos reafirmam a teologia que eles criaram, mas que não tem nada a ver com o sentido original dos textos bíblicos, certo? Agora, hoje nós não podemos ficar presos a mitologias teístas, tá? Como a minha amiga ali do WhatsApp, ali do áudio que a gente estava comentando, né? Ela termina dizendo que ela acredita que... sabe, pouco importa o que ela acredita. Só porque alguém acredita. Se 100% da humanidade acreditar que Deus existe, Deus não passa a existir porque 100% da humanidade acredita. Ponto final. Não existe nenhum criador de nada lá fora. Não existe sequer o lá fora. A partir do momento que o universo passou a existir, não tem mais lado de fora. Tudo é universo. Certo? Então eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque está ficando longo demais e as pessoas não assistem vídeos longos, certo? Mas essa introdução aqui é apenas uma pincelada. Quando eu digo que nós aqui no canal Desobediência Normativa, na proposta da desobediência normativa e no projeto Deus, estamos de fato criando um novo Deus, certo? Não estamos fazendo nada diferente do que os antigos fizeram, tá? Estamos fazendo exatamente a mesma coisa, com a diferença que nós admitimos que estamos fazendo isso. Enquanto, né, os antigos, eles criavam os seus deuses e vendiam as suas criações como se não fossem criações, mas como se fossem coisas que eles haviam descoberto de fato, sabe? Então, diferente das crenças teístas que afirmam existir de fato seres transcendentes e coisas do tipo lá fora, né? Nós aqui admitimos que todos os deuses são criados pelo ser humano. Todos. Não existe criador do universo, não existe porra nenhuma nesse sentido. Certo? Agora, por trás da ideia de criador do universo, e a minha amiga do áudio lá é vítima ainda dessa cultura, existe uma cultura de preservação da ordem natural estabelecida. Certo? É para isso que serve hoje o conceito de criador do universo. É para que não contestemos as leis da natureza, não contestemos os processos absurdos inerentes da vida e simplesmente aceitemos e perpetuemos esse estado de coisa, né? Porque não somos deuses para mudar nada. Temos que aceitar o que o suposto ou supostos criadores deixaram aí para a gente. Isso é baboseira, isso é besteira, isso é absurdo, isso não é real, isso não é verdade, isso é mentira. Certo? Então, vou parar por aqui e
num próximo vídeo aí a gente adentra mais fundo agora nessa questão da criação do novo Deus. Ok? Então, isso aí, um abraço para todos, bom domingo a todos, e a gente se vê na próxima. Falou, até mais.